Olá, sejam todos bem-vindos à oficina de análise de dados para tomada de decisões. Essa oficina, ela tem como objetivo apresentar conceitos básicos de análise de dados, de ciência de dados, mostrando e ilustrando o conceito de tomada de decisões a partir de um conjunto de dados reais que trata sobre sustentabilidade, esse tema que é tão importante nos dias de hoje. Claro, aqui abordaremos um pouco de programação, claro que de forma superficial, de forma apenas que vocês analisem os arquivos deixados na pasta no Drive, cujo link vai estar fixado nos comentários, e que analisem cada um dos arquivos deixados aqui para poder se aprofundar melhor sobre os assuntos, visto que é um assunto muito extenso e ficaria extremamente cansativo. Seria quase necessário um curso, mesmo que breve, para poder abordar todos os temas. Então, para não ser algo maçante, eu decidi resumir de forma dividindo em notebooks para que não fique cansativo para nenhum de vocês. Aqui eu estou dentro da pasta do Drive, que é uma ferramenta gratuita, como uma nuvem, né? Um ambiente de cloud, onde as pessoas colocam arquivos, você pode colocar aí PDFs, imagens e até mesmo scripts. O que são scripts? Scripts são algoritmos, ou seja, códigos de programação. Que algoritmos são? Nada mais é do que uma sequência de passos. Por exemplo, uma sequência de passos quando você pesquisa aqui receita de bolo de chocolate, por exemplo, aqui tem vários bolos de chocolate. E o que a gente faz? Geralmente a gente busca o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, enfim, adicionar os ingredientes e tudo mais. Em programação não poderia ser diferente. Em programação você segue uma sequência de passos. Você segue um passo a passo para conseguir ali um resultado. Você orienta a máquina, que é o computador, aquilo que você quer. Só deixa eu verificar aqui. Bom, aqui está tudo certo. Então vamos lá. Eu vou direcionar e orientar todos aqui para que vocês comecem clicando no link que direciona para a pasta no Drive. Já está tudo configurado para que as pessoas tenham acesso. Então, aqui vai ter vários arquivos e cada um desses arquivos diz respeito àquilo que vocês vão precisar para acompanhar a nossa oficina. A gente vai começar com um arquivo simples, que é essa imagem aqui. É um diagrama que mostra como que é feito a análise de dados para tomada de decisões. Primeiramente, nós analisamos dados, que no caso serão dados reais, e que a gente pegou de fontes confiáveis. No caso, a gente pegou as fontes confiáveis do Kaggle, né? E no caso tem também um artigo da ONU falando sobre o que é as mudanças climáticas e tudo mais. E a gente une algumas partes da ciência de dados
a análise, a estatística e a visualização de dados, e une aqui com as nossas evidências científicas e artigos de fontes confiáveis, e junto a gente forma aqui, né, uma intersecção que é a tomada de decisão. Juntamente com todas essas ferramentas, pensamento crítico, raciocínio dedutivo, a estatística descritiva e inferencial e visualização de dados com gráficos, tabelas e consultando através de códigos. Nós avaliamos, né, todas essas a partir dessas ferramentas e conseguimos aí uma resposta, extrair insights através dos dados. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o conceito mesmo de análise de dados, de ciência de dados, expandindo para esse arquivo, que eu trato um pouquinho sobre o que é ciência de dados. Então, o que é ciência de dados? Ciência de dados é um campo interdisciplinar que envolve o uso de métodos, processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimento e insights de dados estruturados e não estruturados. A ciência de dados combina habilidades de matemática, estatística, programação, domínio de negócios e comunicação para resolver problemas complexos e gerar valor para organizações. Alguns conceitos básicos de ciência de dados são dados, análise de dados, machine learning, visualização de dados. E, claro, os processos da ciência de dados são compreensão de problema ou tarefa, coleta de dados, preparação de dados, análise de dados, visualização de dados, comunicação de dados. Quando a gente fala de processo, de conceitos básicos da ciência de dados, que a gente está falando do quê? O que são os dados? Os dados são informações coletadas, armazenadas e processadas por meio de fontes e diversas fontes e formatos. Pode ser textuais, imagens, de diferentes tipos, numéricos, enfim, de áudio, vídeo e etc. Pode ser dividido em dados estruturados, que têm uma forma definida e organizada, e dados não estruturados, que são mais complexos e variados. Então, os dados, eles estão aí, hoje em dia ainda mais, e é muito fácil hoje em dia dizer isso, né? Porque todo lugar que a gente vai, há aquela pergunta, né? Se a gente aceita, se a gente permite certos cookies, quando a gente entra em alguns sites, enfim. Por quê? Porque eles vão acabar ali capturando certos dados pessoais nossos. Então a gente tem que ter muita atenção quanto a isso. Os dados são muito valiosos para as empresas, especialmente porque, imagine, perder os dados de clientes pode ser um prejuízo imenso. Inclusive, cabe até processos, né, judiciais, por conta de que hoje em dia os dados, eles têm até uma legislação para eles. Mas não vem ao caso agora eu abordar sobre isso. Eu só estou apenas explanando aí o universo dos dados a vocês. Por conta disso, do valor dos dados, eles necessitam ser analisados. Por quê? Para se aprender um pouco mais sobre os clientes, sobre descobrir insights, padrões, testar hipóteses e apoiar aí na tomada de decisões. Por quê? Se uma empresa tem um determinado número de clientes e de repente começa a se diminuir muito o número de clientes, as pessoas vão cancelando os serviços, enfim, desistindo, largando ali as empresas, é interessante saber o que está acontecendo para afastar os clientes. E nesse momento é crucial e muitas vezes não dá tempo para ficar com achismo ou testando muitas teorias
para descobrir o porquê disso. Tem que ser uma coisa assertiva, tem que ser uma coisa mais pautada no correto, mais pautada daquilo que é real. E para isso nós temos que trabalhar com a ciência de dados. Por quê? Porque ela é baseada realmente ali, pautada em matemática, né, estatística, probabilidade e campos extremamente necessários para descobrir o porquê de tudo isso. E é onde é necessário armazenar esses dados. Então, armazenar os dados é uma coisa muito importante. Como vai armazenar, por conta de ser dados pessoais de clientes, muitas vezes, dados sensíveis, muitas vezes. E, claro, saber como explorar, como transformar, como modelar e como visualizar para obter esses insights e descobrir esses padrões e tomar as decisões corretas. Então, aqui eu vou explanar aqui levemente, né? Muitas empresas aí utilizam de outras ferramentas mais avançadas, como Machine Learning, que ela é uma ferramenta que vai, como se diz, usar algoritmos, treinar esses algoritmos a partir, né, utilizando esses dados já tratados e descobrir aí, prever, otimizar as ações, gerar feedbacks, enfim, tudo isso utilizando aí inteligência artificial, enfim. No caso, o Machine Learning a gente não vai abordar aqui, mas é um ramo da ciência de dados e eu gostaria que vocês pesquisassem, só por curiosidade mesmo, dessem uma leve pesquisada. Hoje em dia tem muitos exemplos que podemos dar aí de Machine Learning, que é as inteligências artificiais, né, ChatGPT, enfim, Gemini do Google, entre outras coisas, reconhecimento de imagem, sistemas de recomendação como Netflix, enfim, nós estamos cercados por ferramentas que estão aí analisando e prevendo os nossos gostos, né? Enfim, servindo o nosso dia a dia. Hoje em dia não tem como mesmo viver sem essas ferramentas. E claro, vamos falar aqui, esse é um campo que nós vamos abordar também, visualização de dados, que é a arte aí de se comunicar através de gráficos, de maneira a apresentar os dados de uma forma mais interativa, mais atraente. Então, a gente pode falar aí sobre gráficos de barras, de linha, de pizza, de dispersão e mapa de calor, por exemplo, que representa aí os dados de acordo com suas características e objetivos. Sobre os processos da ciência de dados, a gente pode falar aí de compreender, né, o problema que a gente está passando, no caso, o ramo de negócio. No nosso caso, a gente vai falar sobre mudanças climáticas, então é um tema muito importante. Então, a gente vai analisar aí as temperaturas e mudanças de temperatura e avaliar aí se houve ou não alguma diferença no sentido climático mundial, analisando aí esses dados do Kaggle que nós pegamos aí. Então, a partir disso, a gente compreende que o problema é sério, que é real, mas nós queremos ter certeza, né? Nós queremos ver qual o tamanho desse impacto. Então, não basta apenas a gente saber do problema, então a gente tem que saber o objetivo do projeto também, né? Qual o problema a ser resolvido? No caso, qual perguntas a serem respondidas? Quais são as métricas de sucesso? Então, nós temos que ter aí uma noção desse impacto. Uma breve pesquisa aí na internet, você consegue encontrar os impactos das mudanças climáticas
Recentemente teve aí uma tragédia do Rio Grande do Sul, enfim, e que tudo isso é efeito do homem. Então, não é difícil de saber isso, porém, nós temos que ter uma noção. Nessa imagem, a gente consegue ver aí os processos de análise de dados, não, né? Ciência de dados. A análise de dados é apenas um processo, né? O entendimento do negócio, né? Que no caso, o entendimento da situação problema, entendimento dos dados, preparação dos dados, análise ou modelagem, validação, preparação ou visualização. Então, cada um desses processos, eles muitas vezes se repetem, né? Você pode muito bem começar aqui pelo entendimento do negócio e voltar no entendimento do negócio de novo, mudar alguma coisa aqui na preparação dos dados, enfim. É um ciclo. Então, não significa que são essas etapas e pronto. Não, muitas vezes isso pode se repetir, voltar em um e outro. Tá aqui na análise, daqui a pouco você percebe que os dados ainda não estão bons o suficiente, então você retorna aqui na preparação dos dados, enfim. Tudo isso é plenamente, não tem uma ordem exata, mas é mais ou menos assim que ocorre no dia a dia dos cientistas, analistas e engenheiros. Então, hoje em dia está muito mais dividido, né? Dependendo aí da empresa, esse processo é mais, digamos, mais subdividido. Então, voltando aqui, nós temos aí, e tem por último aqui a questão de comunicar os dados, né? Que são os relatórios, algo que fique de forma clara, o público-alvo, ou seja, o cliente lá que não entende programação, ele não pode ficar ali com uma coisa, com um script ali cheio de código e ele vai falar, o que é isso, né? Não estou entendendo nada. Então, ele tem que entender a situação, problema, e ele tem que entender, olha, aqui está a solução por conta disso, disso e disso, essas são as métricas e tal, e de uma forma bem clara, bem atrativa, que seja simples, fácil de compreender. Então, a gente usa esses relatórios para apresentar aí para o cliente, para as pessoas que serão aí o público-alvo, né? O objetivo do projeto. Então, tudo isso, claro, pautado em evidências, nada de achismo nem nada. Então, vamos aqui apresentar a primeira parte, né? Clicando aqui, você vai abrir o primeiro script, que é esse aqui. Tem este, que é o final, né? Oficina, esse é este aqui, oficina de ciência de dados, enfim. Esse é o arquivo. A partir do momento que você clicou nesse arquivo aqui, ele vai abrir esse ambiente. O que seria esse ambiente? Esse ambiente é o ambiente do Colab. O Google Colab, ele é um ambiente onde você pode programar, né? E documentar o seu código, o que é muito importante. No caso, eu vou aqui mostrar em um documento vazio. Vou mostrar aqui num ambiente vazio. Eu acabei digitando alguma coisa errada. Colab. Vou colocar só Colab. Google Colab. É muito fácil, muito simples de mexer. A primeira carinha que ele vai mostrar aqui
para abrir algum notebook. No caso, se você nunca usou, não vai aparecer nada aqui. Então, vai ter aqui algumas coisas para você buscar no GitHub, para você ir no seu Google Drive ou fazer um upload do seu dispositivo mesmo. Mas aqui nós não vamos colocar nada. Aqui eu só vou colocar aqui em File. Aqui ele vai aparecer, né, como utilizar, um guia inicial. Mas aqui eu vou colocar em File, em Open, não, aqui em New Notebook and Drive. Então ele vai abrir o que? No ambiente da nuvem. Ele não vai armazenar nada no seu computador. O que é interessante do Google Colab? O Google Colab é interessante porque ele é um ambiente totalmente remoto, aonde você não precisa baixar nada do seu computador, você não precisa se preocupar com instalação de programas, com memória, com hardware, com conhecimentos específicos de configuração. Você apenas precisa de uma conta no Google e conhecimentos ali bem básicos de navegação mesmo. Se você já usou um Word, um Excel, você vai saber facilmente como manipular isso daqui. Por quê? Porque é a mesma, tem uma barra de navegação aqui em cima, onde um guia, né, onde você pode editar, visualizar. Está em inglês, mas não é difícil de entender, é bem intuitivo. Eu não sei, porque a linguagem que eu utilizo, né, é em inglês, mas para quem usa em português, eu acredito que aparece em português. Então, vamos lá. É muito fácil de você usar. A linguagem que a gente vai estar utilizando aqui é o Python. Você pode inserir texto e você pode inserir código. Aqui em cima, você tem essa extensão aqui, IPyNB, significa que é um notebook Python. Você pode apagar isso aqui e colocar aqui exemplo, por exemplo, e editar o nome que você quiser desse arquivo. Aqui você pode colocar, você pode visualizar nessa pastinha arquivos de exemplo. Aqui tem alguns conjuntos de dados como exemplo, mas você pode utilizar aí coisas do seu computador mesmo. Mas eu recomendo que você utilize o seu Drive mesmo. No caso da nossa oficina, né, de análise de dados, o que eu recomendo? Eu recomendo que você, por meio da sua conta do Google, entre aqui, né, a partir do link, e você adicione uma estrela. Aqui não tem essa opção, mas você pode entrar aqui e, no caso, marcar uma estrelinha, salvar salvar essa pasta lá no seu Drive. Como você vai fazer? Bom, e aí, na hora que você for montar o seu Drive, ele já vai ficar aqui com os arquivos aqui e vai ficar tudo mais fácil de você manipular, certo? Não é aqui, enfim.
Aqui no caso eu vou estar voltando aqui. Não sei para onde que eu fui, mas eu sei que eu saí de onde eu tava. Fui para lá nas pastas aleatórias, eu nem sei onde eu estou, gente. Mas vamos lá. Enfim, aqui ele abre uma outra aba, se você clicar, enfim, ele, por exemplo, né, se você clicar em algum arquivo de alguma pasta, ele abre numa outra abinha aqui para você visualizar. É bem intuitivo, não é difícil. Mas o que interessa mesmo aqui é que você conheça essa aba de texto. Logo que você passar o mouse aqui, você vai ver uma aba de texto e uma aba de código. Se você colocar aqui, você pode colocar aqui. Exemplo, você pode colocar aqui cerquilha, né? Ou colocar aqui, por exemplo, título. Selecionar aqui, negrito em itálico, por exemplo. Colocar aqui um cerquilha na frente, ele fica de um tamanho. Se você colocar, por exemplo, 2, ele fica de outro tamanho. Título 2, por exemplo. Título 3. Enfim, ele é bem fácil de você fazer. Você pode também colocar coisas do tipo colocar aqui item 1. Ele coloca um marcador, ó, onde você coloca um tracinho. Item 2. Então é bem interessante que você pode documentar o seu notebook com isso. E na linha de código é muito simples. Você pode colocar aqui, por exemplo, né, um código simples, por exemplo, print. Oi. E quando você dá um play aqui, ele aparece ali a resposta. Aqui você monta, você pode desconectar e deletar o tempo de execução e conectar de novo. Enfim, se ele não estiver conectado, igual aqui, ó, ele não está conectado, então você clica aqui em conectar e ele vai conectar. Ele tem a sua própria memória RAM e seu disco. Você pode ver aqui a quantidade, né, disponível e tudo mais. Então é bem interessante, porque é uma ferramenta gratuita, muito fácil de trabalhar com ela. No caso, eu deixei esse notebook aqui pronto para que vocês possam, na prática, aprender programação de uma forma simples. Aqui eu recomendo que vocês leiam, né? Tem aí uma introdução básica da história do Python, que foi aí fundada, né, por Guido von Rossum em 1980. Então, tem todas as suas aplicações, né? Pode ser usado no desenvolvimento web, no desenvolvimento de desktop, computação científica e numérica, desenvolvimento de software, administração de sistemas e aplicação de negócios. A vantagem, né? Por que Python? Porque ele é de fácil aprendizado,
Ele tem as ferramentas para lidar com matemática e estatística, né? Tem amplas bibliotecas, tem uma comunidade ativa, tem APIs aí desenvolvida já para ciência de dados, para visualização de dados, enfim. E claro, tem um público, muitas pessoas usando Python, então você nunca vai estar sozinho usando Python, você vai achar muito mais fácil resolver um problema em Python, porque vai ter ali provavelmente alguém na comunidade já resolveu esse mesmo problema e vai com certeza te ajudar assim que você pesquisar, né? Tem muitas comunidades em que você pode fazer esse tipo de pergunta em dúvida do código. Tem a Stack Overflow, onde também você pode criar uma conta gratuita, né? Stack Overflow. Aqui você tem, né, N pessoas aqui utilizando diversas linguagens, não apenas Python. E você pode logar com sua conta do Google, enfim. É uma comunidade aí ampla, onde você pode aprender sobre programação. Não só Stack Overflow, mas o próprio Kaggle. O próprio Kaggle é um lugar uma plataforma onde você pode codar, você pode aprender, você pode interagir com os usuários, como você pode ver aqui, né? Aprender, discussões, código, modelos, datasets, competições, inclusive competições aqui valendo dinheiro mesmo, algumas competições de aprendizado. Enfim, é bem interessante essa comunidade. Claro, mas é muito avançado. É um pouco avançado sim, mas você pode aprender pelo básico, você pode interagir. Mas, poxa, eu não sei inglês. Olha, se você não sabe inglês, então eu recomendo, né? Eu também estou aprendendo. Eu recomendo que você aprenda e sempre se atualize, porque essa área com certeza vai exigir aí um pouco de inglês, pelo menos ali o básico, para você ter uma noção básica. Mas não necessariamente você precisa utilizar, né? O Kaggle é apenas um lugar onde você pode buscar dados. Tem o DataSource, né? Tem o DataSource, que é dados reais aí do Ministério da Saúde. Você pode baixar aí esses dados e analisar você mesmo. São dados reais, então é bem interessante. Algumas dicas, né, que eu dei aqui. Além de tudo isso, o Python ele é muito intuitivo. Então, aqui, você pode ver, né, o Colab aqui é uma ferramenta muito interessante, mas tem outras como o Anaconda, onde você pode utilizar o Jupyter, inclusive, né, o Jupyter Lab, que você pode usar online. Mas claro, tudo isso vai exigir que você instale na sua máquina, né? Por isso que eu escolhi o Colab, para vocês aprenderem de uma forma mais prática, sem ter que ficar perdendo tempo e nem exigindo aí que vocês instalem alguma coisa no computador de vocês. Então, aqui nós vamos falar sobre um pouco do Python. Programação, de uma forma geral, é uma sequência, a linguagem que o computador vai entender, a linguagem em que não basta eu colocar lá computador, imprima para mim Olá Mundo. Não, ele não vai entender. Então, ele vai entender a partir de uma lógica. Então, tudo caminha por meio de operações matemáticas, lógicas, equações, enfim.
algoritmos que são preparados para o computador executar aquilo. Mas por trás a gente não vê, mas não é tão prático quanto a gente pensa. Porém, a gente tem apenas que escrever algumas linhas de código para conseguir resultados incríveis. Eu deixei aqui detalhado e recomendo que vocês leiam com atenção sobre os operadores matemáticos e, claro, sobre cada um dos tópicos. Eu não vou explanar aqui, justamente para não me tornar muito maçante, mas, assim como as operações básicas de matemática, nós podemos fazer essas operações no Python, de soma, de subtração, enfim. E também tem operadores de comparação, operadores lógicos e de atribuição, bit a bit, que não será abordado aqui, de identidade e de associação. Aqui eu coloquei alguns exemplos básicos e é muito interessante aqui, né, no caso, que para executar uma célula de código, você vai precisar apenas colocar aqui, utilizar, né, um atalho no seu computador de Ctrl Enter. Ctrl Enter ou apertando aqui nesta flechinha, você vai estar executando esse bloco de código, essa célula. Cada coisa aqui que não é texto, né? Cada bloquinho desse aqui é uma célula de código. Então, basicamente é isso. Aqui, o X está recebendo, não é igual, gente, presta atenção. X está recebendo o valor inteiro, 10. E o Y está recebendo o valor inteiro, 2. Então, na memória do computador, vai estar lá que X vale 10 e Y vale 2. Então, a gente está pedindo aqui, Python ele fala em inglês, então a gente tem que colocar aqui os comandos em inglês. Aí a gente utiliza a função print. Então a gente está pedindo para fazer o quê? Imprimir, e dentro do parênteses sempre uma sentença. Que sentença seria essa? X, que a gente colocar aqui, já vai aparecer para nós, uma das praticidades do Colab. Int, que é o tipo de dado de X, e o valor 10. E aqui Y, o valor 2. Então, é 10 mais 2. Então, a saída retornará 12. Comentários também, é só colocar o símbolo aqui de jogo da velha e você vai estar comentando o código. Isso não será executado, mas serve para documentar o passo a passo ali do seu código. Quanto mais extenso o seu código for, é interessante você colocar comentários relevantes, claro, para não ficar muito maçante. Enfim, aqui eu fiz com cada um dos operadores, então eu peço para que vocês prestem atenção e executem, né? Não é difícil de entender, na realidade é muito simples, porém se vocês tiverem alguma dificuldade, eu recomendo que vocês utilizem o link aqui da nossa oficina, lá na pasta do Drive. Poxa vida, onde está? Aqui, esse PDF aqui de oficina de análise de dados, ele vai te dar alguns nortes que servirão para quem quer se aprofundar um pouco mais, nos temas aqui. Então eu deixei alguns materiais e referências.
Eu deixei, né, o link da pasta, o artigo da ONU, o guia completo sobre reciclagem, que nós vamos mostrar no final, a documentação do Python, um artigo sobre cursos e fontes gratuitas de ensino, e plataformas de aprendizado, tanto de matemática quanto de ciência de dados, de programação, enfim, e de um livro e da Udemy. Então, cada um desses links, eles vão direcionar para diferentes focos de conhecimento que vão além dessa oficina. Então é interessante vocês darem uma olhadinha. É simples, é só vocês clicarem aqui que vocês vão serem redirecionados para esses artigos, enfim, e plataformas. Não é difícil se inscrever em nenhuma delas, basta logar com o Google. Algumas delas vão ter sim conteúdos que são pagos, mas tem conteúdos gratuitos. Na plataforma aqui mesmo da Coursera, você pode participar como ouvinte de muitos cursos, então eu recomendo fortemente que vocês busquem esses conhecimentos, já que hoje em dia é difícil você ter conteúdo de qualidade e essas plataformas elas oferecem conteúdo de excelentíssima qualidade e de forma gratuita. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter a manipulação de strings também, além dos dados numéricos. Python também trabalha com strings. Que são strings? São cadeias de caracteres, ou seja, letras, símbolos, enfim. Você pode utilizar simplesmente aqui, né, declarar variáveis. Porém, claro, se você declarar uma variável, por exemplo, variável, você pode declarar uma variável escrevendo em letra minúscula, por exemplo, variável, vou colocar aqui, variável 1, e vou colocar aqui, por exemplo, entre aspas, a letra A. Posso colocar aqui variável, por exemplo, com a letra maiúscula, variável 2 não, 1, e vou colocar aqui a letra B, por exemplo. São variáveis diferentes, porque o Python ele reconhece, ele é camel case, ou seja, ele reconhece o maiúsculo, ele diferencia o maiúsculo do minúsculo. Então, tem umas regrinhas também sobre declarar variáveis, não é escrever de qualquer jeito, não posso começar com um número, não posso colocar símbolos, caracteres especiais, não posso colocar nomes de palavras reservadas. Que são palavras reservadas? Nomes de funções pré-definidas do Python, como not, true, são palavras reservadas. Então, como saber dessas palavras reservadas? Acessando a documentação do Python. Recomendo a todos que vão ali em PEP 8 Python. Vai ter ali detalhadamente tudo que pode, o que não pode, o que é recomendável, o que não é recomendável. No caso, eu vou aqui clicar no que é em português para ficar mais fácil. Então, PEP 8 ele trata aqui de tudo o que é relacionado ao que pode, o que não pode, enfim, escrever e tudo mais.
é um guia, uma recomendação, uma documentação. Recomendo a todos que verifiquem esses documentos oficiais, porque é isso que vai fortalecer o seu conhecimento no dia a dia. Então, declarar uma variável em Python é muito simples. Basta você seguir, a regra ali, colocar o nome da sua variável, colocar o símbolo aqui de igualdade. Ele não se refere a um símbolo de igualdade, mas um símbolo de receber um valor, alocar um valor em sua memória. Então ele vai reservar ali um valor, e tudo que você colocar entre aspas ele vai entender que é um valor str, ou seja, de string, ok? Você pode usar aspas simples ou aspas duplas. Então você pode acessar utilizando índices. É muito fácil você acessar os índices através ali dessa abertura aqui de colchetes, Enfim, é muito simples, então eu recomendo que vocês vejam esses documentos que estão na pasta do Drive. Esse notebook ele vai tratar aí do básico do Python: fatiamento de strings, concatenação de strings. E claro, você pode expandir o seu conhecimento aí praticando com outros exemplos. Recomendo também o uso de inteligência artificial. Para quê? Para praticar exercícios. Existem também várias plataformas aqui, como por exemplo o HackerRank, que você pode praticar ali, criando uma conta gratuita. Você pode praticar as linguagens de programação. Também tem ali a LetCode, que você pode praticar. Então são dicas extras aí que eu estou dando para que vocês aprendam ainda mais e expandam o conhecimento de vocês. Tem muitos conteúdos bacanas, como curso em vídeo, que ensina o básico do básico, passo a passo, com exercícios. Então não há necessidade de eu me explanar muito além disso, mas esses são exemplos básicos que dá para você ter uma boa noção de como funciona o Python. O Python tem algumas funções pré-definidas, algumas que conferem a verificar o tamanho de certas variáveis. No caso, vai contar quantos elementos, quantos caracteres tem dentro dessa variável, utilizando aí a função len. Existem métodos no Python, métodos para deixar a letra maiúscula, minúscula, minúscula, maiúscula, para dividir da forma aí como a pessoa desejar a sua variável, para substituir também. E o Python também tem algumas estruturas de dados. O que seria isso? Estruturas de dados nada mais são do que listas, dicionários, duplas e, claro, são maneiras aí de alocar os dados de formas diferentes. As listas elas podem armazenar números, é muito fácil criar uma lista, Elas podem armazenar letras, elas podem armazenar outras listas, então elas podem armazenar dicionários. Então uma lista ela é uma poderosa ferramenta no dia a dia e ao se trabalhar com Python. É muito fácil criar uma lista. Você só precisa definir ali um nome, claro, respeitando as regras de declaração de variáveis, e abrir colchetes e colocar ali os itens que você quer separados por vírgula, ok? E claro, você também pode percorrer a lista utilizando esses colchetes e utilizando os índices que começam sempre de zero. É importante enfatizar isso. E
vocês podem modificar os elementos da lista, elas são mutáveis, e adicionar também elementos à lista. Sempre que você adicionar, né, a função append, ela sempre vai colocar ali como o último elemento da sua lista. Então, você pode percorrer a lista utilizando um loop de repetição, que também é fácil de se programar, como você vê aqui. Eu recomendo que vocês vejam na prática, né? Eu não vou me estender muito, eu vou detalhar mais a parte de análise mesmo. E recomendo que vocês vejam este arquivo. Vocês também podem utilizar funções para verificar ali o tipo de dado que contém na sua lista, utilizando a função type, que é uma função pré-definida do Python. Então, dicionários são nada mais do que conjunto de chave e valor. Então, eles são feitos dentro de chaves. Você coloca a chave, 2 pontos e o valor que você quer colocar, separados por vírgula. E lembrando sempre de colocar aí entre aspas, né, para definir o nome da chave e o nome do valor. Então, o dicionário você também pode modificar o elemento, eles também são mutáveis. Também pode remover itens, né, elementos ali do seu dicionário. E você também pode percorrer o dicionário. Você pode verificar também, utilizando a função len, o tamanho, né, quantos elementos tem no seu dicionário. Importação de bibliotecas. Bom, em Python a gente tem várias bibliotecas. As principais, né, para ciência de dados é NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. NumPy para computação científica, Pandas para manipulação de dados, Matplotlib é para gráficos e Seaborn também para gráficos mais avançados. Então, a importação das bibliotecas nada mais são que conjuntos, como ferramentas. São todo aquele código pronto. Imagine você ter que programar tudo na mão, enfim. As bibliotecas elas foram feitas para facilitar a vida aí dos profissionais e de todos os usuários, né, do Python. É muito fácil você carregar uma biblioteca. Elas já estão lá, né, pré-instaladas, mas você chama elas, né? Você usa essa função import para quê? Para chamar aquela biblioteca para executar ali e deixar meio que pré-programado. Esse as aqui se trata de praticidade, né? É um alias. O que é um alias? É um apelido. Você pode definir aqui, recomendável, né? Para NumPy, NP, para Pandas, PD e para Matplotlib, PLT, no caso, né? PLT. Então, toda vez que você for executar um método, uma função, alguma coisa, você vai usar ali o apelido, não precisa ficar escrevendo o nome da biblioteca inteiro, o que deixa o nosso código mais legível, menos poluído, enfim. Então, NumPy é uma biblioteca fundamental em Python que fornece estruturas de dados de array e rotinas numéricas rápidas relacionadas. Foi criado em 2005 por Threads, incorporando recursos do NumArray, concorrente ao Numeric, com extensas modificações. Então aqui vai ter um pequeno resumo aí do que de NumPy, né, como começou, e claro,
das suas aplicações diárias, né? No caso, hoje em dia, NumPy é utilizado, né, principalmente para analisar e manipular dados, para computação científica, para processamento de imagens e sinais e no aprendizado de máquina. É interessante falar sobre o array, porque o array ele serve, né, como uma lista. Ele basicamente é uma lista. A única diferença é que ele não vai economizar memória. Um array ele pesa muito menos do que uma lista Python, né? Então ele pesa muito menos, então vai exigir menos aí da sua máquina. Então é para isso que a gente vai trabalhar aí utilizando o NumPy, porque é uma biblioteca que ele serve para deixar aí para trabalhar com os dados numéricos, matrizes, enfim, vetores. Vai facilitar muito a nossa vida. Pandas, ele já foi desenvolvido em 2008 e ele é aquela coisa, né? É muito prático e serve como, lembra dos dicionários? Então, ele cria aí data frames, que são estruturas de dados muito práticas para analisar, visualizar, enfim, verificar os dados de forma rápida, fácil e de uma forma elegante, né? Fácil de compreender, sem ter aí muito trabalho ao se trabalhar com os dados. Então, em que áreas que Pandas é utilizado? Na economia, sistemas de recomendação, como Spotify, Netflix, previsão de ações, neurociência. São algumas das áreas em que a biblioteca Pandas é utilizada. Aqui você pode ver com detalhes, né, depois, como que é feito um data frame. Basicamente aqui é uma coluna, né, tem um nome aqui, o rótulo ali da coluna e os elementos da coluna, que lembra muito ali matrizes. Então, onde os dados são alocados, você pode ver com muita facilidade, remover com muita facilidade, editar, enfim. É bem interessante essa biblioteca. Assim como outras estruturas de dados, também pode percorrer usando ali um loop for, enfim. Matplotlib. Matplotlib a gente vai falar sobre biblioteca para a criação de visualizações estáticas, animadas e interativas. Ela foi escrita originalmente por John D. Hunter em 2008. Desde então, tem sido uma comunidade de desenvolvimento ativa e distribuída sob a licença de estilo BSD. Enfim, no caso, Matplotlib ele vai trabalhar com as seguintes áreas, né? A visualização, a análise e a computação científica. No caso, o Matplotlib ele é conhecido por sua capacidade de criar gráficos de qualidade para publicação com apenas algumas linhas de código. Ele oferece muita flexibilidade, mais custo ao escrever mais código, mas ao custo de escrever mais código. Além disso, o Matplotlib permite a manipulação de gráficos, incluindo a adição de títulos, rótulos, legendas e muito mais. É bem interessante, né? Essa abordagem. Aqui você vê que é muito fácil, né? Você criar um gráfico, importando aqui o Matplotlib. Você apenas você importa e usa a função plot. E ali você coloca os elementos que você quer exibir no gráfico, né?
e o método Shaw, que é para mostrar ali o seu gráfico, apresentar o gráfico, exibi-lo, né? Então, é muito interessante você ver. Você pode colocar um título, meu gráfico, rótulos, eixo Y, eixo X, enfim. Você pode criar um gráfico de barras, bem interessante também. Enfim, muito fácil de se trabalhar. Um gráfico de dispersão. Então é bem interessante a utilização. A biblioteca Seaborn, que é uma biblioteca de visualização de dados baseada em Matplotlib. Foi criada por Michael Wescombe. Seaborn fornece interface de alto nível para criar gráficos estatísticos atraentes e informativos. Então, serve aí para visualização, análise e computação científica também. Então, você vai escrever códigos aqui, né? E é aquela mesma história. É muito simples de se entender, muito simples de criar, sem muita complexidade. Claro, tem gráficos que são extremamente avançados, mas de forma simples uma pessoa pode desfrutar de gráficos e até mesmo utilizar, né, dos próprios conjuntos de dados embutidos do Seaborn, que aqui, né, o conjunto de dados de gorjeta. Enfim, você consegue visualizar tudo com muita facilidade. Visualizar esses dados e exibi-los aí em um gráfico, no caso um histograma. Aqui eu tenho alguns links e referências para quem quiser se aprofundar de Python, de NumPy, falando aí, né, a documentação. Várias referências aí sobre essas bibliotecas. Recomendo que vocês vejam. Mas está em inglês. Utilize um tradutor e se aprofunde aí ainda mais nessas bibliotecas. Aqui nós vamos falar também sobre a nossa outra área aqui, que é a estatística básica. Estatística é um tema muito importante, né? Não preciso nem dizer. Vamos aqui desvendar aí os mistérios da estatística básica, começando aí que, se você é um entusiasta de ciência de dados, um estudante que busca conhecimento ou simplesmente alguém curioso pelo mundo dos dados, quer dizer, dos números, este notebook Python é a porta de entrada para o fascinante universo da estatística básica. Então, vamos aprender conceitos fundamentais aí de estatística descritiva. O que você vai aprender nele, né? Medidas de dispersão, de posição e probabilidade. Dominar as ferramentas probabilidade. Eu editei errado aqui. Probabilidade é um campo, um outro campo.
Então aqui a gente vai abordar apenas esses tópicos aqui, certo? Ok. Só clicar fora. Então, nós vamos ver o que? Apenas o start ali em estatística, né? A estatística ali descritiva. Dominar as ferramentas matemáticas, resumir, analisar conjuntos de dados com eficiência, explorar diferentes tipos de gráficos. Ok, então vamos lá. Aqui a gente tem, né, a importação de NumPy e Pandas, que são bibliotecas necessárias aí para a gente trabalhar com estatística. Estou conectando aqui, por isso demorou um pouquinho, é normal demorar um pouquinho. E, claro, calcular a média. Quando a gente fala de média, né, o que vem à cabeça? Média das pessoas no Brasil que estão desempregadas, média do PIB, enfim, a gente escuta muito no jornal, mas média, mais propriamente dita média aritmética, é a soma de todos os valores dividido pelo número de elementos. Ela fornece uma ideia geral da tendência do conjunto de dados, né? Uma tendência central. Aqui eu coloquei aqui uma variável que recebe alguns números. E aqui, o que eu fiz? Uma variável chamada média, né? Uma lista. Criei uma lista chamada dados. Uma variável que recebe aí o NP, a média, né, dos dados. Esse NP_min aqui, min significa média em inglês. É um método do NumPy, ok? E vai calcular aí a média de cada um desses elementos. Então, eu coloquei aqui print a média dos dados e separado aqui por vírgula, média, ou seja, né, valor ali. Aí apareceu aqui, a média dos dados é 3,42, né? Então, 3,42 é a média desses números aqui. Então, é muito fácil de utilizar. A mediana, ela é o valor que divide o conjunto de dados ordenados em duas metades iguais. Ela é menos sensível a valores extremos do que a média. Isso é muito importante citar, tá? Por quê? Porque a média, vamos supor, se eu tenho um conjunto de dados lá de clientes do valor de compras, né? Quanto um cliente gastou. E esse cliente, vários clientes compraram lá, gastaram aí em torno de R$1.000, por exemplo, na minha loja. E alguns clientes, 3 gastaram R$10.000. Por exemplo, um gastou R$10.000, um gastou 20 mil, outro gastou 30 mil. Mas isso acontece ali de vez em nunca, né? Vamos dizer assim. A minha análise, se tiver baseado na média, ela vai ser comprometida por esse dado que está acima, né? Vai ter ali eu esqueci o nome que se dá para esse valor que está acima da média. Mas esse valor ele vai comprometer a média. Se estiver muito abaixo, mesma coisa. Então vai parecer que está desempenhando pior do que realmente é. Então a mediana ela é menos sensível a isso. Por quê? Porque a mediana ela estava dividindo em duas metades. Então se eu tiver ali um valor ali dos meus dados, né? Eu vou
ter ali vários números, por exemplo, uma sequência de números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui a mediana é 4, porque ela está bem no centro, ela é medida central, a mediana. Então, mas se for ímpar? Se for ímpar, ele vai somar um elemento com outro elemento que está mais ali no centro e vai dividir por 2, né? Então, aí o valor vai ser o valor da mediana. Então, é muito interessante a gente prestar atenção, dependendo do conjunto de dados, é interessante a gente utilizar a mediana e não a média. E, claro, também tem a moda. A moda nada mais é do que aquilo que mais se repete. Por exemplo, as cores mais utilizadas no verão. Várias pessoas, digamos, muitas pessoas preferem, sei lá, num conjunto de dados analisando 100 pessoas, 50 utilizaram a cor branca, apenas 20 utilizaram preto, 10 utilizaram verde e outras poucas utilizaram outras cores. Mas qual que vai se repetir mais no caso é o branco, porque tem mais repetição, né? A moda aí é o branco. Então, esse é um exemplo, né? É aquilo que mais se repete. Uma tendência, né? Então, para a gente compreender as medidas de dispersão, né? Que nada mais são do que informar sobre a centralidade de dados. As medidas de dispersão revelam a variabilidade dos valores em torno da média. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho da amplitude, que é o maior e o menor valor, a diferença, né, entre o maior e o menor valor do conjunto de dados, indica a faixa de valores que os dados assumem. Então, é o máximo, né, menos o mínimo. É a variância, que representa a média dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média. Indica a dispersão dos dados em torno da média. Então, vai ser ali o quadrado, né? NP_var vai dizer aí sobre essa variância, que é o quadrado dos desvios, né? O que seria o quadrado dos desvios? O desvio padrão, né? Que é o STD. É a raiz quadrada e o desvio padrão é o desvio a raiz quadrada da variância. Na verdade, a variância ela indica a média dos quadrados, né? Então, a distância que cada dado está de um para o outro, né? E então é basicamente isso. Eu recomendo que vocês estudem mais a fundo. No caso, todos esses conceitos, né? O desvio padrão ele fornece a medida de dispersão dos dados nas unidades da mesma escala dos dados originais, né? Por exemplo, o desvio padrão aqui é de 1,39, ou seja, 1,39 a mais ou a menos, entende? Pode ser ali vamos dizer assim, a margem de erro, eu posso dizer, né? Esse é o desvio padrão. E claro, né? Todos esses elementos que eu citei aqui é o básico do básico mesmo. E eu estou explicando de uma forma muito simplista. Claro que aqui nessa plataforma aqui em Academy, tem muitas informações aqui importantes que podem ser de proveito a vocês. No caso, aqui na Academy,
tem conhecimento de matemática, em que nós podemos aprender sobre estatística. Então, a estatística e probabilidade, estatística intermediária. Então, e claro, matemática 1, 2, 3, enfim. Então, eu recomendo a vocês que estudem. São vídeos bem didáticos, leves de entender, gratuitos, tem exercícios. Então, eu recomendo que vocês aprendam. Mas eu não gosto de matemática. Olha, se você ver alguns vídeos do Khan Academy, você vai passar a gostar, porque é muito interessante a didática deles. Então, essa minha explicação aqui foi simplista, foi superficial, muito, mas é apenas uma abordagem leve sobre estatística. Então, o que você deve fazer? Você deve se aprofundar mais para conseguir ter um parâmetro maior, entender e compreender de forma gratuita, sem pagar nada. Então, vamos aproveitar, essa oportunidade. Então, abordados aqui os conceitos iniciais, de ciência de dados, de bibliotecas e de estatística, nós vamos partir para a análise de dados.